Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa é a primeira aula, esse é o primeiro trimestre de 2020 e essa primeira aula tem o título que é a necessidade de um Salvador. Essa lição é para lição bíblica jovens e o título dessa revista, dessa lição, Jesus Cristo, né, Filho do Homem, Filho de Deus. Nós estamos agora dando início a mais esse estudo, mais esse trimestre, querido. Esse vídeo é especialmente para você. Então, eu quero contar aí com a sua ajuda para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Então, eu quero trazer aqui esse estudo de hoje, né? Essa revista é também da CPAD, né? Nós estamos agora em 2020 e eu quero contar com a sua ajuda para você compartilhar, nos ajudando aí. Então aqui, o texto do dia, vamos ver. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5 e o versículo 10. A síntese dessa lição, desse estudo, pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretiza até o cumprimento Apocalipse capítulo 22. Então, essa aqui, ela vai contar essa narrativa do ser humano de tudo o que aconteceu, né? De como Deus criou e depois que o homem caiu, depois Deus trouxe Jesus para a salvação. Então está escrito de Gênesis capítulo 3 até em Apocalipse 22. Dando continuação aqui, dando continuação aqui, pontuando em 3 tópicos. O primeiro tópico, compreender os eventos narrados no livro de Gênesis, do capítulo 1, o capítulo 3, como centrais para o entendimento de toda Escritura. O segundo tópico, refletir sobre o papel das profecias messiânicas no Antigo Testamento e Novo Testamento. E o terceiro tópico, identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da história da humanidade. Então, dando continuação, na introdução nós vemos aqui o escritor dessa revista, ele diz que durante esse trimestre nós estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não é envergonhado de dizer que era de Nazaré. Então nós vamos ter esse estudo, um estudo maravilhoso, queridos, aprendendo sobre Jesus, o nosso Salvador. Olha só, e aqui no primeiro tópico nós temos aqui a queda e a promessa de um Salvador. Nós vamos ver a queda do homem e a promessa de um Salvador para a humanidade. Primeiro subtópico, Éden, onde tudo começou. Os eventos narrados entre Gênesis no capítulo 1 e o capítulo 3 são imprescindíveis para a compreensão de tudo o mais que encontramos nas Sagradas Escrituras. Dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos, de Gênesis capítulo 4 a Apocalipse 22. Testemunhamos o desenrolar de uma jornada com muitos erros, mas graciosamente repleta de acerto e de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus. Porque aqui, aonde o homem, ali em Gênesis, onde começou, Deus criou o homem, e ali o homem, então, ele caiu, pecou, distanciou de Deus, mas Deus sempre quis estar ao lado do homem, né? Ao meio ali da humanidade. Então Deus agora procura outro meio de salvar a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, né?
O que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis? Um resumo da trajetória humana ao longo da história em 3 atos. Os 3 atos aqui que aconteceram. Criação em harmonia por bondade e perfeição divina. Queda caótica por rebeldia e desobediência humana. Salvação, ou pelo menos o anúncio dela por sacrifício e graça do Senhor, como afirma Gênesis 2, 7 e 8. Veja só, a humanidade foi feita para viver no jardim de Deus. Por isso, desde Gênesis capítulo 3 ao versículo 8, o Criador propagandiza meios para conceder a nós restauração de comunhão originária que possuímos com Ele. Então, nós temos uma comunhão originária com Deus. Nós perdemos quando Adão peca, mas Deus, então, Ele faz outro meio, através de Jesus Cristo, para nós ter de novo essa comunhão da origem originária em Cristo Jesus. Então, e o segundo subtópico, o incansável cuidado de Deus conosco. Deus, então, Ele tem um cuidado incansável, Ele não se cansa. A Bíblia diz que Deus trabalha dia e noite, e tudo isso para ter cuidado com o ser humano, com nós, porque Ele nos criou. Você vê que Ele criou todas as coisas. Depois de tudo, que Ele fez a terra um lugar maravilhoso, para colocar o ser humano. E agora, o ser humano, quando distanciado de Deus, Deus então faz outra forma, trazendo o seu Filho para morrer na cruz, para nos dar de novo esse direito de ter essa comunhão com o nosso Criador. Qual é a pergunta que ecoa no jardim logo após a catastrófica escolha humana? Não foi por que você fez isso? Não, a pergunta não foi essa. Ou ainda, onde está aquele fruto que estava ali? Ou então Deus perguntando, onde está o fruto que estava lá? Quem pegou? Como que foi? A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpas ou em reaver coisas, objetos perdidos, não. Então a pergunta que ficou ali não é para saber onde está o fruto, onde foi como foi que aconteceu, o que você fez. Não, é a pergunta que ficou ali. E diz aqui, o Senhor está comprometido com pessoas, seu amor e cuidado é conosco, por isso Ele chama por Adão. Então a pergunta que ficou ali não é o que você fez do fruto, por que você pegou. Ele não quer saber dessas coisas, Ele quer saber do ser humano. E Ele chama por Adão e indaga sobre o seu paradeiro. Gênesis capítulo 3 e versículo 9. Então, Deus, Ele está preocupado com o homem. Veja só, mesmo que o homem pecou ali, Adão, mas Ele se preocupa, porque Ele quer de novo que o homem esteja junto, ao lado do Senhor, com essa comunhão com o seu Criador, Mas se o Criador é onisciente, por que Ele pergunta, Adão, onde estás? Se Ele é onisciente, onipotente, onipresente, por que Ele pergunta? Diz aqui, porque é o único modo de recebermos a graça de Deus, é reconhecer o quão necessitados somos de salvação. É por isso que o Senhor procura, onde está você? Onde está Adão? Onde está o homem que errou, que pecou? Porque Ele sabe que nós necessitamos de salvação, para nós poder ter de novo a comunhão com o Senhor. Mais do que uma questão geográfica, o homem precisava reconhecer para onde suas escolhas o tinha levado na perspectiva eterna. O Senhor direciona o diálogo até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado tinha conduzido. O pecado, então, tinha conduzido um estado de desespero, que Adão, ele chegou ao ponto de se esconder de Deus. Os filhos de Deus são vestidos porque reconhecem que estão nus, são orientados sobre o cansaço e dores porque já estão sentindo angústia e medo, são informados sobre o evento do descendente. Veja só, Gênesis capítulo 3, versículo 15, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. Então, quando conheceram
o pecado, nós agora reconhecemos que nós estamos falhos e que nós precisamos então de ser revestido com essa graça e misericórdia do nosso Senhor. Terceiro subtópico, a esperança do Salvador. Então agora o homem pecou, se distanciou de Deus e agora, mas ele reconhece. Adão, ele vê, ele percebe que ele está nu e ele reconhece que agora ele precisa de novo ter essa vestimenta, esse encontro com Deus. Agora nós temos a esperança que o nosso Salvador, né, que é Jesus, ele virá e ele nos salvará. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. A queda produziu um colapso, quer dizer, produziu um distanciamento do homem de Deus, um afastamento do homem de Deus. A queda, o pecado fez tudo isso, mas não distanciou o amor de Deus para conosco. Jamais Deus deixou de nos amar, mesmo com essa falha do homem, mesmo com essa fraqueza do homem, e Deus não deixou de nos amar, mas sempre procurando um meio para nos salvar, né? A misericórdia do Criador foi maior que a sedução do maligno. Então, quer dizer, a misericórdia do nosso Deus é grande, queridos, é grande, o maior de que qualquer pecado e qualquer sedução do mundo do maligno. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração. Esta é uma das chaves da leitura que se pode adotar para ler e narrar o percurso trilhado por nós, registrado nas Escrituras, a esperança da chegada do Salvador. A adotarmos essa chave hermenêutica, percebemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorrem em torno do objetivo do cumprimento da promessa de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. Então, a vinda do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus por meio de vários eventos distintos, mas que por fim redundam na glória de Deus. Tudo isso aqui que ocorreu para chegar, mas Deus nos deu o Salvador, queridos. Mas assim, Deus deu a vitória e Deus trouxe para nós o Salvador de Israel, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, queridos. Afirma o apóstolo, apesar de nossos erros, Deus afetuosamente age em nosso favor, fazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 28. Segundo tópico, as profecias messiânicas no Antigo Testamento. Teve as profecias falando sobre esse Salvador que vinha até nós, que é Jesus Cristo. O primeiro subtópico, o que são profecias messiânicas? O que são mesmo essas profecias messiânicas? É falando sobre o Messias, sobre Jesus, que vinha para salvar Israel. E vinha a profecia e, de repente, alguém queria matar o descendente, mas aí chega até nós. A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclama a vontade de Deus. Veja só, dentre as várias profecias registradas no Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. Esta coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. Então, essa profecia messiânica é aonde o profeta profetizaram sobre a vinda do Messias, porque desde quando Adão ali pecou, dali para cá, Deus vem mandando dizer, vem falando que vai mandar o Salvador, e até chegar em nós o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o Messias prometido ali esperava os judeus que viesse um rei, um filho de um rei muito poderoso, que tivesse muito dinheiro, muito rico, né, e tomar ali aquele reinado e colocasse com que
todos os judeus agora pudessem fazer os seus cultos, adorar o Senhor do jeito que eles queriam, eles achavam que era aí. De repente, chega agora esse Messias, de família bem simples, de família, né, que era uma família bem pobre, né, de Nazaré. Agora vem esse Nazareno, né, que não tinha essa riqueza que ele esperava. Chega montado num jumentinho e ali quebra todo, né, aquela expectativa daquele povo que estava esperando esse príncipe, esse rei muito rico. Aí chega Jesus montado no jumentinho, que quando ele chega para nascer, eles não tinham nem lugar onde nascer. Ele teve que nascer, né, ali até em um curral, porque de tão carência que tinha de ter um lugar para ele. Então, nós vemos aí que o Messias esperado ali, que eles estavam esperando, não foi como eles estavam pensando que deveria ser. Segundo subtópico, análise de algumas profecias messiânicas. Vamos ver aqui a análise de algumas profecias messiânicas. O Antigo Testamento apresenta, através de profecias, a imagem do Messias sob várias facetas. O Messias rei, Messias sacerdote, o Messias profeta. Assim, enquanto os judeus liam e leem as profecias na expectativa de resoluções de problemas circunstanciais referente a cenário, veja só, imediatos e limitados. Olha só, nós cristãos as lemos como anúncio de respostas a problemas globais. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, ou Miqueias capítulo 5, versículo 2, são profecias que para os judeus apontam para reis específicos, neste caso, provavelmente, Ezequias. Já para o cristianismo, tais textos apontam, inclusive, com riqueza de detalhes para a pessoa bendita de Jesus Cristo, Mateus capítulo 2, versículo 4 ao 6. Terceiro subtópico, a importância das profecias messiânicas para nós. Existem textos proféticos messiânicos, como por exemplo, Gênesis capítulo 49, versículo 10, Deuteronômio 18, 15 e 18, Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 42, 1, 7, Daniel 7, 13 e 14, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Para nós, cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na sua dupla natureza, isto é, no fato de, através dela, podemos atestar o cuidado eterno de Deus por nós e de termos tal conhecimento de modo antecipado. O Senhor do Universo não age por meio de improviso. Então, essas profecias messiânicas é um carinho que Deus tem com o seu povo, né, de nos anunciar, de nos avisar, né? Então, isso é maravilhoso, em saber que Deus, ele tem esse carinho pela humanidade, né? A Bíblia diz que Deus, ele não quer que nem o ímpio se perda, que ninguém se perda, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Terceiro tópico, o cumprimento da promessa. E o primeiro subtópico, tudo como o Antigo Testamento previu. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários, mais esperados, né, pela humanidade, estando em relação direta com a morte, ressurreição e a segunda vinda do Mestre. Então, Jesus nos prometeu que ele viria e ele nasceu da Virgem Maria e agora ele foi e volta para buscar a sua igreja, buscar os salvos, né? Então nós esperamos, aguardando essa vinda do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E para que, se Deus, então Jesus ele vai vir. Mas enquanto ele não vem, nós estamos preparando, porque ele pode vir buscar todos de uma vez, mas também ele pode chegar o seu dia e ele levar de um por um até chegar o dia, né, de levar toda a igreja. Então nós temos que estar sempre preparados para essa vinda do Senhor Jesus. E para que a onisciência de Deus fosse mais uma vez atestada, assim como a inspiração e a infalibilidade das Escrituras,
Cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato como o profeta havia anunciado antecipadamente. Então, o interessante, queridos, é que desde de Gênesis nós aprendemos na doutrina do homem, doutrina da Bíblia, que desde lá do Éden, Deus de Gênesis, Deus vem tentando salvar a humanidade com essa promessa de nos dar um Salvador, né? Então nós vemos aqui. E aqui então todas as profecias, né, tudo vai se cumprindo de acordo com a palavra do Senhor. Ele é gerado por Deus no ventre de uma jovem mulher que ainda é virgem. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Então nós vemos no Evangelho de São João, onde a promessa de Deus ali se cumpre, onde ele diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e fez carne e habitou no nosso meio. Então, ali ele era Deus, e ali Deus então, através do Espírito Santo, gerou o seu filho no ventre da Virgem Maria, e a partir do momento ele nasceu, e agora ele é o nosso Salvador, né? Muito do debate que se faz sobre esse evento, o nascimento de Jesus, afasta-se de uma das questões centrais. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno de sua gestão até a morte, sem privilégio ou favores. Jesus, ele passou por tudo o que nós passamos. Ele nasceu ali no ventre, foi gerado ali, e ele viveu 100% homem, 100% Deus. Então, ele teve todo o conhecimento de que um ser humano pode ter. Ele passou por tudo que um ser humano passou também. Jesus não esteve apenas entre nós. Ele também foi um como nós, e por isso podemos ser um como ele, e ele um conosco. Por quê? Porque também, quando nós cremos no Espírito, aí nós passamos a ser um com Deus. E aqui também Jesus foi um conosco. É interessante, queridos. E seus pais, descendentes da linhagem de Davi. Jeremias, capítulo 23, versículo 5 ao 6. Lucas, capítulo 2, versículo 4. São de Nazaré. Por isso, ele será nazareno. Mateus, capítulo 2, versículo 23. Contudo, ele era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Ele nasce em Belém em virtude de uma convocação imperial para um recenseamento, Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7, mas também para que se cumprisse aquilo que foi profeticamente anunciado, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6. Então aqui, né, tudo se cumpriu. Jesus nasceu, né, da Virgem Maria, e ali ele foi circuncidado, ele foi batizado, e ele também, né, passou por tudo isso, porque tudo de acordo que estava sobre a profecia do Messias, tudo se cumpriu aquilo que foi profeticamente anunciado. Então tudo que anunciaram os profetas, que era Deus que falava, então tudo se cumpriu. E aí nasce o nosso Salvador. Segundo subtópico, Jesus, o evento. A concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento na biografia de Jesus. Então, veja só, é na verdade o despertar do ápice da história humana. Para a manjedoura em Belém, conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas, santos do Antigo Testamento. João, capítulo 1, versículo 45. E do mesmo lugar daquela estrebaria flui todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da igreja do Senhor Jesus até os nossos dias. Romanos, capítulo 11, versículo 36 e também Hebreus 2, 10. Jesus é a razão de ser de toda a história. Ele é o autor da nossa salvação e da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus é a razão de toda a história da humanidade. Terceiro subtópico, nós e Jesus. O nascimento de Jesus foi o resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. Veja só, o nascimento de Jesus foi um ato amoroso
de Deus para conosco. No Evangelho de São João, capítulo 3, e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi esse ato amoroso de Deus para conosco. Para a concretização desse acontecimento, duas pessoas foram fundamentais. Veja só, Maria e José. Você já imaginou o tamanho do desafio que ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Imagina só, José e Maria, né, eles agora o pai de Jesus. Né? Veja só o que eles passaram, né, para que viesse a nascer esse Salvador. Então, não há na narrativa bíblica o registro de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. O casal assumiu todo o ônus e bônus daquela situação. Eles assumiram tudo ali. Maria poderia ter sido abandonada por José e ainda que as intenções dele fossem das melhores a fazer isso. Comunitariamente, eles poderiam ter tido muitos problemas, uma vez que o casamento deles ainda não havia concedido e ela estava grávida. Então ela já estava grávida e não tinha sido casada, então ela poderia morrer, José poderia abandonar ela, tudo isso poderia acontecer. Mas, mesmo assim, depois das revelações divinas, esclareceram a cada um deles a vontade do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. O casal segue em frente e realiza a parte que lhe cabia o projeto divino. Então, veja só, eles passaram por todos esses constrangimentos, mas eles seguiram em frente até, né, se cumprir essa profecia e essa vontade de Deus na vida deles. Então, querido, hoje Jesus, ele está para nascer. Mas nascer como? Ele está para nascer aí no seu coração. Naquele tempo, nasceu Jesus ali, Maria e José passaram por tantos constrangimentos, mas eles foram até cumprir a vontade de Deus na vida deles. E qual é a vontade de Deus de cumprir na minha e na sua vida? É que nós também deixamos nascer Jesus em nosso coração. E quando nós aceitamos Jesus, aí vem as questões, aí vem as perguntas, aí vem as pessoas nos desprezar, desfazer da nossa crença e tudo, mas eles não. Eles, José e Maria, não abandonaram. Então, nós assim também nós temos que fazer. Temos que ser fiel até a morte. E Jesus, ele diz, seja fiel até o fim, que te darei a coroa da vida. Então, queridos, tem que deixar Jesus nascer, a palavra nascer no seu coração. É essa que é a vontade de Deus, que desde lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, e Deus vem sempre querendo nascer de novo essa palavra dentro de você. Então não vai pensar que Maria e José foram lá e nasceram, deixou nascer Jesus ali no ventre de Maria. Não, hoje também está a mesma procura, querendo nascer no seu coração. Aqui na conclusão nós vemos aqui a pessoa bendita de Jesus de Nazaré será o objeto de nossa reflexão durante todo esse novo trimestre. Por isso, realizar uma leitura das Sagradas Escrituras a partir da ótica da obra da salvação pode conceder-nos uma maneira rica de novos significados, de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Queridos, vai ser maravilhoso esse trimestre, essa aula, uma benção, maravilhoso falar sobre, né, esse plano de salvação de Deus sobre as nossas vidas. E quero deixar aqui esta aula, que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero pedir para você que está assistindo pela primeira vez, por favor, curte, compartilha, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.